Meu nome é Gabriel, eu sou de Campos Goytacazes, Rio de Janeiro, tenho 18 anos e fui aprovado em primeiro lugar em medicina UFMG. A minha história com a medicina é um pouco engraçada porque eu não sei quando ela começou, de verdade. Porque desde quando eu era pequeno eu sempre tive vontade de fazer medicina, não de fazer medicina, mas de ser médico. E meus pais sempre deixaram muito claro que eu tinha que procurar uma federal por questões até financeiras, né? A minha família não tem um aporte financeiro para me manter numa particular. Assim, dificuldade todo mundo tem. Eu tive, pessoas que passaram comigo também tiveram, dos mais diferentes tipos. Tem gente que tem mais dificuldade que outras pessoas, mas infelizmente cada um tem as suas. Quando eu comecei a preparação, eu era um estudante de ensino médio normal. Só que eu percebi que isso não era o suficiente, porque quando você fala de vestibular, você muitas das vezes fala de uma realidade que está fora da escola. E era o que acontecia comigo. Quando eu vi alunos da minha escola que eram muito bons e não passavam para as faculdades que tinham projeção, eu pensei assim, cara, ser bom aluno não é suficiente, você tem que ser um bom vestibulando. Então, eu percebi que eu tinha que começar a estudar ali. E sempre que você começa uma coisa, você começa com medo, inseguro, sem saber o que fazer. Mas eu tinha uma noção do básico, que era montar um horário, ter material de confiança. As maiores dificuldades que eu enxergo na minha preparação hoje, vendo como uma pessoa que já passou por esse processo de vestibular, é que o vestibular, querendo ou não, ele te cerca de todos os lados. Então você vive meio que em função dele. Então o que acontece? Você quer estudar com o melhor material, você quer estudar com um planejamento mais exato, você quer estudar com tudo meticulosamente calculado. E o problema às vezes você não tem recursos para conseguir isso. Eu morava numa cidade de interior do Rio de Janeiro, que não tinha nenhum cursinho de grande aporte lá. Então, o foco dos cursinhos que tinha lá era basicamente nas particulares da região. Então, você tinha preparação muito forte em matemática, em física, em biologia e em química. Agora, em história, geografia, redação, filosofia, esses assuntos mais abordados no Enem e não tanto em outros vestibulares, você tinha uma deficiência lá. Eu tirava notas boas e tal, isso não é garantia de nada, hoje eu vejo isso. Eu pensava que eu podia estar atrás no quesito qualidade de preparação, mas que eu tinha uma vantagem que era tempo livre. E não tempo livre de minha rotina ser leve, mas tempo livre de tempo hábil para me preparar bem e alcançar meu objetivo. Então eu pensei assim, se a pessoa tem um material impresso e um professor de altíssimo nível, graduado nas melhores faculdades, que vai dar aula para ele sobre aquele material bom, eu vou ter que pegar o material que ele usa e estudar o dobro. Então o meu problema era justamente esse, eu não sabia como eu adaptava a minha rotina de querer ser eficiente com os recursos que eu tinha que não eram os ideais. E foi justamente aonde eu comecei a usar a internet. Foi quando eu percebi que eu li, ainda eu lendo a apostila, eu não tinha um rendimento tão bom quanto eu poderia ter. Porque eram matérias que eu estudava, da maneira que eu estudava a física, a matemática, que são áreas que eu sempre gostei, e eu não aprendia. E foi justamente nisso que entrou a videoaula, porque a videoaula entraria justamente naquilo que eu não tinha, que era um professor de alto nível dando uma matéria que na minha região não tinha aporte. Eu cheguei à conclusão de que eu precisava de uma estrutura de cursinho em casa. Eu precisava de aulas de qualidade para eu aprender matérias que eu não tinha vontade de estudar, não tinha interesse, eu não gostava, e talvez aprender a gostar dessas matérias. Então foi aí que eu tive meu pontapé inicial, eu percebi que eu tinha um problema. Aí eu comecei a pesquisar na internet, pesquisar aqui, lá e tal, cheguei a uns 5 nomes de cursinhos. Aí eu fui passando por peneiras, eu pensei assim, se eu quero ter uma preparação boa, eu tenho que trabalhar com quem aprova em instituições que têm um peso, uma dificuldade próximas da instituição que eu quero. Então, para mim, não é interessante
estudar com um cursinho online que é a prova numa universidade particular que é muito famosa, muito prestigiada. Tem que ser numa federal de grande porte. E nisso eu fui reduzindo o número. Eu cheguei a 2 cursinhos, basicamente, o quadro e um outro. Aí eu pesquisei na internet sobre review, né, falando sobre opiniões e tal. E eu cheguei à conclusão de que, de fato, era um curso que aprovava em ITA, em militares, na própria USP, tinha aprovação em medicina na Unicamp, e de ser um curso que tinha um formato que para mim era interessante, que era um formato com simulado, um formato com exercício, um formato com videoaula de qualidade. E eu pensei assim, bem, se tem essas pessoas que conseguiram, e eu já tô numa jornada, então eu pensei, bem, se essas pessoas conseguiram, se eu assinar eu também vou conseguir. O que mais me ajudou foi justamente ter um aporte, uma estrutura sólida de cursinho mesmo, análogo ao presencial, no quesito de aula, de roteiro, de exercício, de uma forma leve que eu poderia, num horário livre que eu tinha, estudar lá tranquilamente. Até que chegou o momento que eu fiz o Enem e quando eu saí da prova foi muito engraçado, porque nunca tinha acontecido isso comigo antes. Eu saí da prova lá na minha cidade, num colégio público que tinha lá, e eu saí da prova já sentindo, eu não sei pra onde eu passei, mas eu passei em alguma coisa. Tipo, foi absurdo pra mim, porque eu nunca tinha imaginado passar em primeiro na UFMG. Eu imaginava passar em, sei lá, 109º, 60º alguma coisa, passar pra pegar o primeiro semestre e fazer logo suave. Nunca em primeiro. No dia seguinte, meio-dia, eu olhei assim, ainda estava em primeiro. No 4º dia de SISU, eu estava em primeiro. E tipo, foi muito legal pra mim na hora, porque foi uma experiência que eu acho que eu nunca tinha vivido antes. E eu fiquei até meio atônito na hora, eu não sabia reagir. Eu fiquei assim, parado. Eu não gritei, eu não pulei, eu não fiz festa, eu não fiz nada. Eu fiquei parado pensando assim, caraca, eu passei em primeiro. Eu gosto de falar que sempre que a gente vai fazer uma coisa, a gente só pode parar quando a gente tem certeza que a gente deu 100% do nosso potencial naquilo. Você só pode parar de tentar quando você tem certeza que você deu 100% e não conseguiu. Mas nunca tentar desistir sem saber que você deu 100% da sua capacidade. Porque é isso que diferencia quem consegue e quem não consegue. Como aquela frase do Rocky Balboa, a vida não é sobre o quanto você bate, mas sobre o quanto você apanha e continua batendo. É basicamente isso. Me or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done.